Aqui então, continuando, eu vou chamar essa camada 1 de parte. Perfeito. E vou habilitar novamente a bola. Até então nada mudou, porque a parte ainda está abaixo da bola. Vou clicar sobre a camada parte e arrastá-la para cima da camada bola. Percebam que agora aqui já teve uma pequena melhora. Porém, a bola sumiu nesta área aqui de baixo. Pode acontecer isso? Não. Então, com a camada parte selecionada, eu tenho que apagar o local aonde teria que ser aberto, que seriam aqui essas partes de baixo. Eu vou ocultar por enquanto a camada sexto, para que eu possa ver somente a área da minha camada parte. Vou dar um Ctrl+, para aproximar um pouco. E vou deletar. Vou deletar até mesmo áreas fora aqui, né, da bola. Se eu clicar aqui, por exemplo, com a ferramenta varinha mágica, ele não vai selecionar muito bem para a minha área. Por quê? Vou aproximar um pouquinho mais. Porque essa cor, por exemplo, é um pouco diferente dessa. Tem umas tonalidades diferenciadas. Então, eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Trabalhar a tolerância, fazendo da seguinte forma, aumentando um pouco mais o nível aqui de tolerância ou diminuindo. Neste caso, se a tolerância tiver, por exemplo, aqui um valor alto, 60, ele vai querer capturar somente valores exatamente iguais ou de mesma cor. Então, percebam aqui que ele vai então capturar, né, aquelas áreas ali semelhantes. Quanto maior o número, maior a chance dele capturar áreas diferenciadas. Quanto menor, né, se eu colocar aqui 10, por exemplo, ele vai capturar somente a tonalidade idêntica a essa parte ali. Ó. Então, as bordas que é um pouquinho mais escura, ele já não pega. Nesse caso, eu preciso então mesmo de aumentar. Vou colocar aqui, por exemplo, 90. Vamos ver se com 90 ele consegue pegar toda essa área. Até vazou, então foi muito, a tolerância foi muito alta. Vou colocar aqui 80, por exemplo. E assim eu vou testando. Ó. Ainda está tendo aqui alguns vazamentos, porque ele está misturando ali, né, com outras áreas. Deixa eu verificar aqui. Aí, ó. 80, ele vai dar certo. Só que pode ser que me dê até mais trabalho, porque algumas partes aqui no canto não ficarão completamente aí selecionadas, não ficaram muito certas. Então, nesse caso, eu vi que não vai adiantar utilizar a ferramenta varinha mágica, aí eu vou ter um trabalho um pouco maior. Por quê? Eu vou ter que utilizar o laço, ó, percebam aqui, passando entre essas regiões. Selecionei, por exemplo, essa parte, vou pressionar uma vez a tecla Delete, ele vai deixar ela aberta. Eu vou fazer até onde está aqui em cima da bola, para que você possa entender. Vou selecionar essa área, vai ter que ser com o laço, já que eu tentei ali utilizar a varinha mágica, mesmo assim ele está vazando, porque tem muitas cores semelhantes aqui, e ele não consegue então identificar de forma perfeita essas cores. Ó, deletei. Eu já visualizo, então, naquela área ali, a minha bola. É o que eu tenho que fazer com as demais partes. Então, vou fazer desse lado aqui todo. Pode ser aqui, ó, na parte onde aparece a bola. Era interessante você fazer com tudo se você fosse depois modificar, mudar ali a posição do objeto. Como eu não vou fazer isso, e também é somente para demonstração, eu vou apagar somente as áreas aqui que me convém. Uma outra coisa, cuidado porque eu estou editando qual parte, né? Qual camada? A camada parte, que é a parte do meu objeto. Se você estiver na bola, ele vai apagar a bola. Se você estiver no cesto, ele vai apagar o cesto, mesmo que você esteja visivelmente selecionando essa área. Então tem que estar com a camada parte ali selecionada. Perceba ali que ele já deletou, então já consigo visualizar um pedaço, né, da imagem da bola ali. E assim por diante. Ó. Vou fazendo aqui com as demais, não tem muito segredo. Ok. É trabalhoso? Sim, né? O processo de montagem dentro do Photoshop é trabalhoso. Mas você consegue aí um bom resultado. Vou dar um pause para fazer com os demais e depois eu retorno com a aula. Então aqui dando sequência, ó, eu selecionei, né, todas as áreas, como vocês podem ver. Marquei a opção aqui de adicionar seleção e fiz a seleção aqui em todas as áreas. Tem algumas partes aqui acima também que tem, né, alguns furos que devem ser deletados. Com a camada parte então selecionada, eu pressiono uma vez o delete, perfeito. Eu tenho aí a direção de todas aquelas áreas ali, aonde então passa, né, a imagem da bola. Poderia ter feito das do lado também, mas é só caso eu queira mover essa bola. Vou habilitar novamente a visualização do cesto. Ó. Percebam então que temos, né, de forma perfeita agora a montagem. Vou clicar sobre a bola, funcionando. Ó. Beleza. Se eu pôr muito para cá não vai dar, ó, porque ali eu não cortei.
e aqui desse lado também, mas eu poderia fazer a seleção ali dessas áreas, que eu teria então aí, né, a minha edição perfeitamente criada. Mas percebam aí que já deu para então criar, né, a nossa montagem, deu certinho aí, e o processo para que vocês trabalhem aí essas montagens são basicamente esse que eu falei. Muitas das vezes vai precisar de você selecionar uma parte, duplicar, posicionar entre, né, os objetos. Tem que prestar muito atenção para que vocês então consigam aí desenvolver, né, analisem antes como que vai ser a montagem para então interpretar aí, né, de uma forma correta as camadas. Percebam que muito do projeto, como eu havia dito no começo, depende aí da organização das suas camadas.